Bom, gente, hoje nós vamos para mais uma aula de Direito Penal. Vamos tratar hoje do livramento condicional. Como vocês vão ver, livramento condicional é mais uma dentre tantas medidas despenalizadoras, desencarcerizadoras, medidas voltadas para que a pessoa ou não vá ou não permaneça no cárcere. No caso do livramento condicional, ele é uma medida voltada para que a pessoa não permaneça no cárcere, para que o seu retorno ao convívio social se dê em um período mais curto. Este é o propósito do livramento condicional. Vamos começar do começo, do conceito. Estejam à vontade aí, como eu trabalho com várias telas aqui, estejam à vontade para fazer a pergunta, tanto pelo chat, mas também podem me interromper aí, abrir o áudio e me interromper para qualquer questionamento que entenderem. Vamos lá. Conceito de livramento condicional. Como medida de política criminal, o livramento condicional permite que o condenado abrevie sua reinserção no convívio social, cumprindo parte da pena em liberdade, desde que presente os requisitos de ordem subjetiva e objetiva, mediante cumprimento de determinadas condições. Mais uma vez, como medida de política criminal, o livramento condicional permite que o condenado abrevie sua reinserção ao convívio social, ou seja, a pessoa ela retorna mais rapidamente para o seio da sociedade, para o convívio social, cumprindo parte da pena em liberdade. Não é que a pena dele tenha encerrado, ele volta para o convívio social antes mesmo da sua pena ter encerrado. Desde que presentes requisitos de ordem subjetiva e objetiva, nós mais vamos falar quais são esses requisitos, e mediante cumprimento de determinadas condições. O livramento, ele é condicional. Então, nós temos estabelecimento de condições para que a pessoa tem que atender, tem que cumprir determinadas condições para que ela possa ter direito a esse rápido retorno à sociedade, esse retorno antes do encerramento do cumprimento da pena. É importante dizer para vocês, gente, que livramento condicional e progressão de regime caminham lado a lado. Livramento condicional e progressão de regime caminham lado a lado. Todos dois são medidas descarcerizadoras. Todos dois são medidas voltadas para retirar a pessoa do presídio, né? Retirar a pessoa da privação de liberdade. Mas uma não tem nada a ver com a outra. Tem pressupostos distintos, objetivos distintos, tranquilo? Progressão de regime, ao estabelecimento para que uma pessoa, possibilidade que a pessoa que inicia no fechado vá para o semiaberto, para depois para o aberto, é uma medida também voltada para retirar a pessoa do presídio, mas nada tem a ver com o livramento condicional, que é o que nós vamos tratar aqui agora. O livramento condicional, ele vem regulamentado a partir do artigo 83 do Código Penal. Consta lá do artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que o caput do artigo ele já traz o primeiro dos requisitos para a obtenção do livramento condicional, para que a pessoa faça jus ao livramento condicional. Qual é o primeiro dos requisitos? A pena aplicada à pessoa tem que ser igual ou superior a 2 anos. Igual ou superior a 2 anos.
Se a pena for inferior a 2 anos, cabe o quê? Cabe suspensão condicional da pena. Qual é o benefício legal, qual é o benefício que a lei oferece para aquele que for condenado a pena inferior a 2 anos? Suspensão condicional da pena. E para aquele que for condenado para um período igual ou superior a 2 anos, qual o benefício? Para o cumprimento da pena. Livramento condicional. Então, este é o primeiro requisito. Inciso 1. Cumprido mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, veja, aqui nós temos duas situações. Se a pessoa condenada a pena superior a 2 anos, se ela for reincidente em crime doloso, e por reincidência, entendam, cometimento, extinção, se entre a extinção da pena anterior, nós já estudamos reincidência, se entre a extinção da pena anterior e o cometimento do novo delito, se tiver um período de tempo inferior a 5 anos, nós vamos estar diante da reincidência. Se o período for superior a 5 anos, nós não vamos estar diante da reincidência. O inciso 1, ele fala que se faz necessário o cumprimento de mais de 1/3 da pena. Qual pena? A pena aplicada neste processo atual. Se faz necessário o cumprimento de mais de 1/3 dessa pena, se a pessoa não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Se a pessoa for reincidente em crime doloso, se a pessoa tiver anteriormente uma condenação por doloso e essa nova condenação por crime doloso, ou seja, se a primeira condenação dele foi por contravenção, ou se a primeira condenação dele foi por crime culposo, ele não é reincidente doloso. Tranquilo? Ouve. Mas esses maus antecedentes não é quando a reincidência acaba depois desses 5 anos e o que é considerado agora é maus antecedentes? Não, para a pessoa ser considerada portadora de maus antecedentes, ela tem que ter uma condenação que não seja suficiente para ensejar reincidência. Passados esses 5 anos, nós não podemos considerar que ela é nem portadora de maus antecedentes, não. Você lembra dentro daquele vai e volta para cálculo de reincidência? Se a pessoa tiver uma condenação, para que precisa? O que precisa para a pessoa ser reincidente? Ela precisa ter uma condenação, está lá no artigo... Nossa, agora de cabeça eu não vou lembrar qual é o artigo, mas ela precisa ela precisa cometer um crime após a condenação transitada e julgada que condenou por crime anterior. Se ela tiver uma nova condenação, se ela tiver uma condenação transitada e julgada que condenou por crime anterior, que condenou por crime, porém este crime não foi anterior, nós vamos estar diante de uma pessoa portadora de maus antecedentes, mas passados esses 5 anos, a pessoa está limpa. Ela não pode ser considerada nem para este fim, não. O que interessa aqui é se a pessoa, dentro daquele conceito de maus antecedentes que nós já falamos, nós fizemos a distinção entre reincidência e maus antecedentes, o que nós precisamos neste primeiro inciso aqui saber é se a pessoa foi condenada a mais de 2 anos, vamos fazer de conta que foi por 2 anos e meio. 2 anos e meio dá 30 meses, né? Dá 30 meses. Se a pessoa foi condenada a 2 anos e meio, e se ela não for reincidente em crime doloso, o que quer dizer que ela pode ser reincidente em crime culposo. Ela pode ter cometido anteriormente um crime culposo ou ter cometido anteriormente uma contravenção. Se a pessoa não for reincidente em crime doloso, basta ela cumprir 1/3 da pena.
nós não temos 30 meses, basta ela cumprir 10 meses para ela ter direito ao livramento condicional. E desde que também tiver bons antecedentes. Basta ela cumprir 1/3. Inciso 2. Cumprir mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso. Se a pessoa for reincidente em crime doloso, se a pessoa tiver o cometimento de 2 delitos dolosos, se ela for reincidente em crime doloso, no caso dela, ela não precisa não basta a ela o cometimento, não basta a ela o cumprimento de apenas 1/3 para obter o livramento condicional. Ela precisa cumprir metade da pena. No exemplo nosso dado, 30 meses, ela vai precisar cumprir 15 meses para ter direito ao livramento condicional. No inciso 2, também incide quem tem maus antecedentes. Se a pessoa tiver maus antecedentes, ela também vai inserir aí nessa metade. Ou, melhor, veja só, se a pessoa, vamos refazer aqui, se a pessoa não for reincidente em crime doloso, se a pessoa não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, basta ela cumprir 1/3, beleza? Agora, se a pessoa tiver maus antecedentes, mesmo não sendo ela reincidente em crime doloso, ela vai precisar cumprir metade. Tranquilo? Se ela for, mesmo não sendo reincidente em crime doloso, porém, tendo maus antecedentes, ela vai precisar cumprir metade. Ela vai cair para o inciso 2. Ela não precisa do tempo apenas do inciso 1. Tranquilo? Cadê, gente? Sim. É isso? Artigo 83, inciso 1, inciso 2. Inciso 3. Sim, é isso mesmo. 3. Comprovado. A linha A. Bom comportamento durante a execução da pena. B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Esse inciso 3, ele foi alterado pelo pacote anticrime. C. Bom desempenho no trabalho a que lhe foi atribuído. E D. Aptidão para prover sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Vejam vocês que esse inciso aqui, o 3, ele é aplicável, ele tem que ser atendido em conjunto com o inciso 1. No inciso 1, nós temos determinado cumprimento de pena, necessidade de cumprimento de determinada quantidade de pena. No inciso 2, nós também temos necessidade de cumprimento de determinada quantidade de pena. O inciso 1 pede apenas 1/3, o inciso 2 pede metade. Porém, o inciso 3, ele traz requisitos que têm que estar presentes em conjunto, tanto para aquele que tem direito à saída com o cumprimento de apenas 1/3 da pena, como também para aquele que tem direito à saída, ao livramento condicional, com o cumprimento de metade da pena. Bom comportamento carcerário, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Quando vocês estudarem a lei de execução penal, vocês vão ver que ela relaciona os fatos que configuram falta grave. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e aqui é interessante a observação de que existe pena de trabalho forçado? Não existe pena de trabalho forçado. Porém,
uma das demonstrações de bom comportamento carcerário é a pessoa cumprir o trabalho que lhe é atribuído dentro do presídio. Caso ela não cumpra, no nosso exemplo que nós estamos estudando, livramento condicional, ela não preenche o requisito de ordem subjetiva para obtenção do benefício do livramento condicional. E D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Nós não precisamos aqui que a pessoa já tenha um contrato de experiência ou carteira de trabalho assinada para que ela possa ter direito ao livramento condicional. Quando a linha D do inciso 3 fala em aptidão para prover sua própria subsistência mediante trabalho honesto, está falando de qualquer trabalho. Você não precisa necessariamente ser um trabalho formal. A pessoa tem que estar apta a trabalhar, de alguma forma, se sustentar fora do sistema prisional. Inciso 4, ainda é requisito. Todos esses são requisitos para obtenção do livramento condicional. Todos esses são requisitos. Mais uma vez, o inciso 1, cumprimento de 1/3, o inciso 2, cumprimento da metade, é um ou outro. Inciso 3, está presente em conjunto com relação ao inciso 1 ou ao inciso 3. Inciso 4, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Nós sabemos que alguns delitos, algumas condutas delitivas, eles não só constituem crime, como também eles geram um direito à reparação, eles geram prejuízo para a vítima. Se gerou prejuízo para a vítima tem direito à reparação do dano sofrido. Se o preso, apesar de estar preso, se ele tem condição financeira, se ele tem patrimônio fora do presídio, tem condição financeira de reparar o dano causado pelo crime que ele cometeu, se ele não repara este dano voluntariamente, simplesmente por não querer reparar, ele não preenche o requisito do inciso 4 para obtenção do livramento condicional. Ele só é dispensado de atendimento a esse requisito do inciso 4 se ele não tiver possibilidade financeira de fazer a reparação. Se não tem possibilidade financeira de reparar o dano causado, aí não há o que se fazer. Mas se ele tiver condições financeiras de reparar o dano e não repará-lo, ele não preenche esse requisito e ele não pode obter o livramento condicional. Então, vocês vejam que o 2, o 3 e o 4 é cumulativo com o 1 ou o 2, a depender em qual situação a pessoa se enquadra. E o inciso 5, ele também traz uma situação, em que se refere à contagem de prazo para obtenção do benefício. Olha lá, inciso 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza. Inciso 5, mais uma vez, cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente em crimes dessa natureza. Olha só, gente, se a pessoa tiver cometido quaisquer desses delitos, na classe lá de crimes hediondos, na classe de crime hediondo entra homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro e outros crimes. Se a pessoa tiver cometido um crime hediondo, ou prática de tortura, ou tráfico ilícito de entorpecentes, qualquer desses crimes elencados aí no inciso 5, para ele obter
o livramento condicional, ele precisa cumprir 2/3 da pena. 2/3. Então, veja só. Inciso 1, 1/3. Inciso 2, metade. Inciso 5, 2/3. Para qualquer desses incisos, a depender da situação em que a pessoa se enquadre, além do cumprimento desse requisito temporal, do cumprimento aí de parcela da pena, ela também tem que, nós vamos lá no inciso 3, tem que comprovar o atendimento aos requisitos do inciso 3, bom comportamento durante a execução, não cumprimento de falta grave, bom desempenho no trabalho e aptidão. E, além disso, ela tem que ter reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. E o inciso 5, ele traz ainda, além de estabelecer um prazo de cumprimento de pena maior para os requisitos relacionados nele, ele traz uma causa de impossibilidade da pessoa obter livramento condicional de qualquer maneira. Qual é essa impossibilidade? Se a pessoa for reincidente específico em crime dessa natureza. O que é ser reincidente específico? Ser reincidente específico é cometer o mesmo crime, mais de uma vez, exatamente o mesmo crime. Então, para se falar em reincidência específica, a pessoa tem que ter cometido 2 tráficos de entorpecente. Se ela, vamos lá no inciso 5, se ela cometeu uma prática de tortura e um crime de prática de tortura e um crime de tráfico de entorpecentes, ela não é reincidente específica. Apesar de todos estarem previstos no mesmo inciso, no inciso 5, ela só é considerada reincidente específica se ela cometer o mesmíssimo delito. Neste caso, se nós tivermos uma pessoa que possua uma segunda condenação, que seja reincidente em tráfico de drogas, essa pessoa não tem direito ao livramento condicional de jeito nenhum. Beleza? Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Vejam vocês, da mesma forma que nós temos o exame criminológico, lembra quando nós falamos de regimes de cumprimento de pena? Nós falamos que no regime fechado existe a previsão da realização do exame criminológico para que o cumprimento da pena se adeque à pessoa do condenado, para que o cumprimento da pena se adeque à pessoa dele de forma a tornar mais efetivo o cumprimento, obter mais rapidamente aí os requisitos para a ressocialização, para o retorno dele à sociedade. Então, do mesmo jeito que nós precisamos do exame criminológico para entrar para aqueles que estão sendo inseridos no sistema prisional no regime fechado, a lei prevê aí no parágrafo único do artigo 83 que aqueles que tenham cometido crime doloso com violência ou grave ameaça, quando da concessão do seu livramento condicional, deverá ser realizado um exame criminológico para, neste exame criminológico, restar constatado se estão presentes condições para que a pessoa que está sendo liberada, para que nesse exame criminológico seja indicado se ela vai voltar ou não vai voltar a delinquir. Se no exame criminológico constatar que ela vai voltar a delinquir, não se concede o livramento condicional. Isso é resultado do exame. É um dos requisitos também. É a pessoa ser, entre aspas, aprovada nesse exame criminológico.
Soma das penas, artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas deverão somar-se para efeito de livramento. Se a pessoa tiver condenação em mais de um processo, ou ainda que a pessoa tenha condenação em apenas um processo, porém são vários crimes, quando nós temos vários crimes, o juiz soma as penas, não é isso? Por este crime aqui ela pegou 3 anos, por este outro pegou 5, por este ano pegou 2. Somaram 10 anos. Para fins de cálculo, de contagem de prazo, de cumprimento de pena, para a obtenção do livramento condicional, nós temos que somar as penas a que a pessoa foi condenada, para que a partir disso aí a gente calcule se vai ser 1/3, se vai ser metade, se vai ser 2/3. Beleza? Considera-se a pena total, resultante aí da soma das penas, e não a pena em especial, de per si, cada uma isoladamente. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma situação que nós já abordamos, que foi o limite de cumprimento de pena. Lembra que nós dissemos? Nós dissemos que para fins de cumprimento, a pena ela é unificada. Se da soma das penas se passar 40 anos, essa pena é unificada, e por unificação se entenda a redução, ela é reduzida para 40 anos apenas para fins de cumprimento. E por que eu disse que era apenas para fins de cumprimento? Por exemplo, para fins de cálculo de período para livramento, período de cumprimento para livramento condicional, não se considera, não é a pena unificada, se considera a pena somada. Se a pessoa foi condenada por vários delitos e a soma dessa condenação resultou numa pena de 60 anos, e ela for reincidente em crime doloso, para que ela possa obter, não, vou até fazer melhor, vamos fazer, para ficar bem claro. Suponhamos que a pessoa tenha sido condenada por vários delitos, vários crimes dolosos contra a vida, crimes de pena alta em geral, e somadas todas as suas penas, se chegou a 100 anos. Para fins de cumprimento, essa pena de 100 anos foi unificada em 40. Não pode cumprir mais de 40. Porém, para efeito de cálculo de progressão de regime e cálculo para livramento condicional, se considera apenas a soma. Nesse exemplo nosso dado, se a pessoa for reincidente em crime doloso, pelo que nós acabamos de ver aqui no inciso 1, inciso 2 do 83, ela tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Perdão, mais de metade da pena. Se ela pegou 100 anos, se ela pegou 100 anos, ela vai ter que cumprir 50 anos para ter direito ao livramento condicional, para ter direito a essa saída da cadeia. Só que no exemplo dado, é óbvio, ela vai ficar só por 40 anos. Ela vai ficar só por 40, período máximo de 40 anos. Mas para fins de cálculo de obtenção de livramento condicional, para obtenção de progressão de regime, não se considera a pena unificada, se considera a pena somada, a quantidade total da soma. Porque se fosse assim, se considerasse a pena unificada, nesse nosso exemplo, a pessoa tem que ficar presa só 40 anos. Só assim, né? Morte de ser. Só 40 anos. No nosso exemplo aí, com 20 anos ela obteria o livramento condicional. Não é a pena unificada, é a pena aplicada, é a pena resultante da soma. Tranquilo? Artigo 85. Condições para efeito de cumprimento, para efeito de obtenção do livramento condicional. O livramento ele não é condicional.
Se o livramento é condicional, ele se faz mediante o cumprimento de condições. Nós precisamos do cumprimento de condições para que a pessoa tenha direito a esse livramento condicional. O artigo 85 fala que a sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Qual sentença é essa? A sentença concessiva do livramento condicional. A decisão concessiva do livramento condicional. Porque vamos pensar, quando a pessoa, o último instituto que nós estudamos, foi a suspensão condicional do processo, não foi? A suspensão condicional do processo, quem a concede é o próprio juiz sentenciante. Suspensão condicional do processo, não, gente, perdão. Suspensão condicional da pena. Nós fizemos referência à suspensão condicional do processo na última aula, mas o nosso tema mesmo, objeto de estudo, foi suspensão condicional da pena. Quem concede a suspensão condicional da pena é o próprio juiz sentenciante, é o juiz que atuou ali no processo de conhecimento. Ele pegou o processo desde o princípio, a denúncia foi proposta pelo Ministério Público, ele atuou na instrução do processo todinho, ao final ele sentenciou, condenou a pessoa, condenou a pena inferior a 2 anos, e em razão disso, ele mesmo, juiz sentenciante que condenou, ele mesmo concede a suspensão condicional da pena. Beleza? Esse é o instituto anterior que nós estudamos. Aqui no livramento condicional, não. Aqui no livramento condicional, por mais que o artigo 85 esteja falando que a sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento, essa sentença, essa decisão, não é a decisão do juiz do processo de conhecimento. Porque ele já aplicou na decisão dele, ele condenou e aplicou uma pena superior a 2 anos. Essa decisão, que fala o artigo 85, é a decisão do juiz da execução penal. É o juiz que está acompanhando a execução penal. Passados 1/3 de cumprimento da pena, metade de cumprimento da pena, ou 2/3 de cumprimento da pena, passado este período, aí o juiz da execução, desde que estejam presentes os outros requisitos, além deste requisito temporal de cumprimento de pena, estando presentes os outros requisitos, esse juiz da execução, ele vai conceder o livramento condicional, conceder o livramento mediante estabelecimento de condições. E onde estão essas condições? Algum questionamento? Não. E onde estão essas condições? O livramento ele é condicional. Onde estão essas condições? Essas condições estão na Lei de Execução Penal. O artigo 132, ele traz condições que são condições obrigatórias, que o juiz necessariamente deve fazer constar na decisão concessiva do livramento condicional. Ele traz ele traz condições obrigatórias e condições facultativas. No parágrafo 1º, nós temos condições obrigatórias, que o juiz necessariamente tem que estabelecer. Artigo 132, da Lei de Execução Penal, Lei 7.210. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as seguintes obrigações. Obrigações seguintes. 1. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Mais uma vez, quando se fala aqui em obtenção de ocupação lícita, a pessoa ela saiu do presídio. Quando se fala que ela tem que obter ocupação lícita, é qualquer trabalho, né, gente? Não precisa ser trabalho formal, não. Ainda mais nessa nossa época de crise econômica aí que nós estamos por iniciar, né? Que estamos iniciando, já estamos nela, nessa época de pandemia, você imagina.
Se não há emprego para quem nunca teve nenhum problema com a justiça, você imagina se aquele que está em condicional, se ele vai obter um emprego formal. É inviabilizar a obtenção do benefício para ele. A linha B, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Então, periodicamente, aquele que foi beneficiado com o livramento condicional, ele tem que comparecer ao juiz para informar o que ele está fazendo, se está trabalhando, onde está trabalhando, se está estudando. A linha C, não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Então, para a pessoa mudar da comarca do juiz da execução, daquele juiz que está acompanhando a sua execução, para ele se mudar dessa comarca, ele precisa de prévia autorização judicial. É só para a justiça saber para onde ele está indo, onde está aquela pessoa. Tranquilo? Essas são condições obrigatórias. As condições do parágrafo 1º do 132 são condições obrigatórias. 132 da Lei de Execução Penal. As condições do parágrafo 2º, elas são condições facultativas. Elas são condições facultativas. Olha lá. Poderão, parágrafo 1º, serão sempre impostas. Parágrafo 2º, poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Poderão: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida de observação cautelar e proteção. Veja vocês que o inciso 1, o parágrafo 1º, a linha C, obriga necessariamente, uma das condições é que a pessoa só possa mudar da comarca, né, da cidade, se a comarca for integrada por uma cidade só, como Montes Claros aqui não é integrada por uma cidade só não, a comarca estadual de Montes Claros é Montes Claros e acho que Juramento faz parte, tem outra cidade que faz parte, eu sei de Juramento. Então, para que a pessoa mude do território da comarca, Montes Claros é uma comarca, Bocaiúva é outra comarca. Para que ela mude, ela necessariamente precisa de autorização judicial. Se ela não tiver essa autorização judicial, ela descumpriu uma das condições, essa é uma condição obrigatória. Se, porém, olha lá, a linha A do parágrafo 2º, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida de observação e proteção. Se a pessoa não cumprir esta obrigação, ela vai estar descumprindo uma condição facultativa. Qual é a particularidade das condições facultativas? Estas o juiz pode ou não colocar na sentença concessiva do livramento. As condições do parágrafo 1º, o juiz necessariamente tem que inserir nas condições da sentença concessiva do livramento condicional. Já as condições do parágrafo 2º, como elas são facultativas, o juiz pode fazer constar ou não. A linha B, recolher-se a habitação em hora fixada, o juiz pode estabelecer, a pessoa tem que recolher a sua residência a partir das 23 horas, por exemplo. A linha C, não frequentar determinados lugares. Então, da mesma forma, o juiz também pode estabelecer essa condição. Pode, como consta do parágrafo 2º. Poderão ainda, o juiz ele pode estabelecer ou não. As condições do parágrafo 2º do 132 são, portanto, facultativas. Vamos lá. Revogação do livramento, gente. Aqui a matéria complica só um tiquinho. Revogação do livramento.
Isso. Revoga-se o livramento se o apenado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade. 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Ou 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Vocês vejam que o artigo 86, ele traz duas situações de revogação do benefício. Ele traz duas situações de revogação do benefício. Todas duas referentes à condenação, a novas condenações que a pessoa vem a sofrer. O inciso 1 fala de condenação em que a condenação ela se refere a um crime cometido durante a vigência do benefício. A pessoa conseguiu um livramento condicional. Suponhamos que a pessoa tenha pegado 12 anos. 12 anos. Resultante aí da soma, 12 anos. E ela não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes. Ela não é reincidente em crime doloso e possui bons antecedentes. Ela precisa, então, cumprir apenas 1/3. 1/3 de 12, 4 anos. Cumprido 4 anos, ela já tem direito ao livramento condicional. Ela já pode ir para a rua. Se durante esses 8 anos restantes, vamos falar apenas do inciso 1 agora. Se durante esses 8 anos restantes, suponhamos que a pessoa tenha cumprido, passado 1 ano do período de livramento condicional, ela vem e comete um novo delito. Passou 1 ano, olha, ela tinha 8 para cumprir, passou 1, ela cometeu um novo delito. Passaram-se 2 anos, saiu a condenação definitiva, transitada em julgado sem possibilidade de recurso. Então, vejam vocês, ela tinha 1 ano, ela ficou 1 ano em livramento condicional, cometeu um novo delito, mas como ainda não tinha sentença transitada em julgado, ela continuou em livramento, então ela ficou por mais 2 anos. Então ela ficou em livramento no período total de 3 anos. Beleza? Com essa nova condenação, com trânsito em julgado aqui, condenação irrecorrível por crime cometido no curso do livramento, essa pessoa perde direito ao livramento condicional. Ela tem que retornar para o presídio para cumprir agora não só a pena referente ao benefício que ela obteve, mas também a resultante da nova condenação. Nós não tínhamos aí uma pessoa que tinha cumprido 4 anos e estava gozando do benefício aí por 8 anos, ela iria ficar em livramento. Só que ela fez o favor de, com 1 ano, cometer um novo delito, com mais 2 ela foi condenada, 3 anos. Neste novo crime que ela cometeu, suponhamos que ela tenha pegado o período de 4 anos. O que a lei estabelece nesta circunstância? Nessa circunstância, a pessoa não só volta para o presídio, como também ela perde todo o período em que ela esteve em livramento condicional. Ela perde esse período ele não é considerado. Então, ela vai ter que cumprir os 8 anos, que a princípio seriam todos de livramento condicional, ela vai ter que cumprir estes 8, mais a pena nova obtida, mais a pena nova que foi aplicada. Ela vai ter que cumprir os 8 anos mais os 4. Ela vai ter que cumprir 12 anos. Esses 3 anos anteriores, 1 de transcurso do livramento e 2 em que o processo estava em tramitação, mas a pessoa permanecia livre, esses 3 anos, eles são desconsiderados totalmente. Tranquilo? Inciso 2. Se o crime for anterior
Se o crime for anterior, será observado o disposto no artigo 84. O artigo 84 é aquele que fala que as penas devem ser somadas para fins de concessão do livramento. Então, olha lá. Vamos pensar. Se a pessoa foi condenada por crime anterior, aí se pergunta, anterior a quê? Anterior ao crime em que ela está cumprindo pena, anterior à concessão do benefício. Não, quando se fala do crime anterior, é anterior à concessão do benefício. Uma pessoa que foi condenada, vamos voltar para o nosso exemplo, se a pessoa foi condenada a 12 anos de cometimento de crime, cometimento de delito, se ela era primária, se ela não era reincidente em crime doloso e tinha bons antecedentes, ela precisava cumprir apenas 1/3, ela cumpriu 4 anos de pena, e aí foi concedido para ela o livramento condicional. Se dentro do presídio, no transcurso desses 4 anos, se ela cometeu um novo delito lá, por mais que ela tenha cometido o delito depois do crime anterior, portanto, ela já tinha uma sentença penal condenatória transitada em julgado contra ela, por mais que ela tenha cometido o crime depois, do crime anterior, este novo delito, ele foi anterior à concessão do benefício. Suponhamos que a pessoa que foi no seu 3º ano de cumprimento de pena, que ela cometeu um novo delito, dentro do presídio. Ela cometeu esse novo delito antes da obtenção do benefício do livramento condicional. Ela só obteve o livramento condicional com 4 anos. Ela cometeu um novo delito dentro do presídio com 3 anos de cumprimento de pena. Neste caso, ela incide, vai ter o benefício revogado? Vai ter o benefício revogado. Porém, ela incide no inciso 2. Ela incide no inciso 2. O que quer isso dizer? Aliás, ela não necessariamente tem o benefício revogado, mas eu vou explicar para vocês aqui. O que quer isso dizer? Olha lá. Vamos continuar no nosso exemplo. Se a pessoa pegou 12 anos, cumpriu 4, no nosso exemplo dado aqui, quando passados 3 anos após a obtenção do benefício, saiu a condenação definitiva pelo crime que ela cometeu antes da obtenção do benefício. Saiu a condenação definitiva e essa condenação foi a 4 anos, igualzinho no nosso primeiro exemplo dado. Neste caso, o benefício vai ser revogado? O benefício vai ser revogado. Porém, a diferença da situação do inciso 1 é que, neste caso, como a pessoa teve bom comportamento durante o livramento, ou seja, durante esses 3 anos aqui, ela não cometeu o crime. O crime foi cometido antes. Como ela teve bom comportamento durante o livramento, ela não perde esses 3 anos para fins de contagem de pena. No caso dela, ela tinha 8 anos para estar em livramento condicional, ela esteve em livramento por 3 anos, restam para ela agora, o benefício sendo revogado, restam para ela agora apenas 5 anos do primeiro processo. Vai restar 5 anos do primeiro, mais 4 do segundo. E aí nós vamos fazer 9 anos. Tranquilo? Nós vamos fazer 9 anos. Perdão, gente, perdão. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente, de tanto artigo, a gente vai endoidando, mas é isso mesmo. Restam 5 anos, mais os 4 da nova condenação,
ela vai ter que cumprir agora, vai ter o benefício revogado? Vai ter o benefício revogado. Porém, ela vai ter 9 anos de cumprimento de pena ainda. Então, nesse caso aí, conta o tempo que ela recebeu de benefícios do livramento condicional e não a pena aplicada? Conta para fins de... Exatamente para fins de quê? Você está perguntando? No caso aí, então, ela tinha 12 anos. Isso. Aí ela cumpriu 4, 4 anos aí ela sobrou cumpriu. 8. Aí, esses 8 anos de livramento condicional, ela já tinha cumprido 3. Aí Excelente. sobrou 5. Então, você vai somar os 5 mais os 4 anos da nova condenação, aí vai ser 9. Exatamente. Anos que ela tem que ficar na cadeia. Exatamente. Agora ela tem mais 9 anos para frente de pena. E neste caso, ela tem apenas, neste caso, ela tem direito à obtenção de um novo benefício. No primeiro caso, quando a pessoa tem revogado por cumprimento, por ter cometido um crime após a concessão do livramento, no primeiro caso, a pessoa não tem direito à obtenção de um novo benefício. No nosso exemplo dado, do exemplo do inciso 1, ela teria 12 anos para frente, não é? Os 8 em que ela tinha o livramento, mais os 4 da nova condenação. Nesses 12 anos a cumprir, ela não tem direito à obtenção mais do benefício. No exemplo do inciso 2, aí não. Aí ela tem direito aos 5 anos restantes, mais os 4. Ela vai ter 9 anos a cumprir. Ela tem direito ao livramento nesses 9 anos. Entendeu? Artigo 87. Revogação facultativa. Aqui a revogação, no 86, a revogação é obrigatória. O que acontece é que no inciso 1, pede-se o período em que se estava em livramento e, além disso, não pode-se obter novo benefício. No inciso 2, não se perde o período que se esteve em livramento e pode-se obter novo livramento. O artigo 87 ele traz uma situação facultativa, revogação facultativa, condição de revogação facultativa, ou seja, o juiz pode ou não revogar. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença ou se for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença, ou se for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Olha só, gente. Aqui nós temos a seguinte situação. Se a pessoa cumpriu alguma das condições, alguma das obrigações, das condições impostas, quando da obtenção do livramento, foram impostas condições. Se a pessoa descumprir qualquer dessas condições, o juiz pode revogar o livramento. Aqui é importante o seguinte, gente. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte. Se a pessoa descumpriu a obrigação no curso do livramento, porque é óbvio, as condições são estabelecidas para quê? As condições são estabelecidas para a pessoa dar cumprimento a elas durante o livramento. Se a pessoa, durante o livramento, descumpre alguma das condições, o juiz tem a possibilidade de revogar ou não. Ele pode revogar, como ele pode simplesmente advertir a pessoa a respeito do não cumprimento, e mantê-la em livramento condicional.
Como ele também pode estar na faculdade dele, virar e falar, não, eu vou revogar o livramento porque você não cumpriu as condições impostas. A observação que tem que ser feita aqui com relação ao artigo 87 é: se houver revogação, ainda que o fundamento seja descumprimento de condição, ou seja, nós não temos condenação, nós não temos nova condenação, nós temos condenação por cometimento de crime, nós temos simplesmente descumprimento de condições. Por mais que seja um simples descumprimento de condições, seja condição obrigatória, seja condição facultativa, se o juiz revogar, a pessoa também perde o período em que teve livramento. Vamos voltar ao nosso mesmíssimo exemplo para ficar claro. Pessoa pegou 12 anos, cumpriu 4, tem 8 de livramento. Quando estiver no terceiro ano de livramento, ela descumpre alguma das condições e o juiz vem a revogar o benefício do livramento condicional. Esses 3 anos em que ela permaneceu em livramento condicional, ela os perde. Ela perde esses 3 anos e, revogando o juiz o benefício no terceiro ano, ela vai ter 8 anos de pena para cumprir. E nesses 8 anos, ela não vai, esses 8 anos aí restantes para frente, ela não pode obter novo benefício. E por que não? Ela não pode obter porque ela demonstrou que não está apta a voltar para o convívio social no menor tempo. Ela estava em liberdade e em liberdade ela descumpriu condições. Beleza? E aí nós temos, ou se a pessoa for irrecorrivelmente condenada por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Se a pena for privativa de liberdade, qual é o resultado? Se a pessoa for condenada à pena privativa de liberdade, ela vai cair na situação do inciso 1 ou 2 do 86. Nós vamos ter... as penas serão somadas. Se for privativa de liberdade, as penas serão somadas. E se for pena restritiva de direito ou de multa? Nós vimos que tem 3 modalidades de pena, né? Se a pessoa tivesse sido condenada à pena privativa de liberdade, nós vamos fazer a soma. E a depender do momento de cometimento do crime, a revogação vai ser com perda do período de cumprimento e sem a possibilidade de obtenção do novo livramento condicional. Porém, se a pena não foi privativa de liberdade, se a pena foi restritiva de direito ou de multa, independente se o crime foi cometido antes ou depois da concessão do livramento condicional, independente se antes ou depois da concessão, neste caso, a revogação é facultativa. Se a pessoa, sempre vamos falar de exemplo, no nosso exemplo, pegou 12 anos, cumpriu 4, no terceiro ano, saiu uma condenação para ela, a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito ou de multa, a pena restritiva de direito ou de multa, se o crime foi cometido depois, e aí nós temos que dar o mesmo tratamento lá para os delitos. Se o crime foi cometido depois da concessão do livramento condicional, neste caso, o juiz tem a faculdade de revogar ou não, está na mão dele, porque a pena é restritiva de direito ou de multa, e além de ser faculdade do juiz, se ele revogar, a pessoa vai perder esses 3 anos. Correto? Porque o crime foi cometido depois da concessão do livramento. Por outro lado, se a condenação, que saiu 3 anos depois da entrada em livramento condicional, se essa condenação
se referir a um crime cometido antes da concessão do livramento condicional, neste caso, se o juiz optar por revogar o livramento, a pessoa não vai perder esses 3 anos. Por mais que nós tenhamos aí apenas uma pena privativa de liberdade, perdão, uma pena restritiva de direito ou de multa, a pessoa não perde esses 3 anos. Tranquilo? Artigo 88. Revogado o livramento, não será novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício, não se desconta da pena o tempo em que esteve solto o condenado. É o que nós já dissemos. Se for revogado o livramento, ele não será concedido novamente, a menos, como dissemos, que o motivo da revogação foi uma condenação por crime anterior à concessão do benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto. Se o que motivou a revogação foi algo ocorrido depois da concessão do benefício, se o que motivou a revogação foi um crime cometido depois da concessão, ou se o que motivou a revogação foi o cometimento de uma falta grave, cometimento de uma descumprimento de alguma das condições, e por óbvio, se a descumprimento de condição foi após a concessão do livramento. Nestes 2 casos, a pessoa, o condenado, ele perde na contagem de tempo o período em que ele esteve solto. Esse período é considerado como pena não cumprida e a pessoa vai ter que dar cumprimento a ela. Como no nosso exemplo dado, ela vai ter que dar cumprimento aos 3 anos. Artigo 89. Extinção da punibilidade. O juiz poderá declarar extinta a pena. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Se a pessoa está... Vamos voltar ao nosso exemplo lá de novo, e aí vamos caminhar mais um tiquinho. Suponhamos que a pessoa pegou 12 anos, cumpriu 4, e aí ela cometeu, não foi com 3, não. Ela cometeu o crime, que ela tinha 8 anos, né, para estar em livramento, para cumprir o livramento, estar em livramento condicional. Ela tinha 8 anos. Suponhamos que, quando estava no 4º ano, ela tinha 8 anos. Suponhamos que quando estava no 7º ano do livramento, portanto, faltava apenas 1 ano para concluir o período e ter a pena extinta. Quando faltava apenas 1 ano, ela cometeu um novo delito. E inicia o seu processo, ela começa a ser processada pelo cometimento deste novo delito. O que o 89 nos diz? Ele nos diz que esse período de prova, que também é um período, tanto o período a que fica sujeito as pessoas, os condenados, na suspensão condicional da pena, quanto o período em que fica sujeito a condições o condenado no livramento condicional, é chamado de período de prova. No caso a pessoa, no nosso exemplo dado, a pessoa cometa o crime faltando 1 ano apenas para o encerramento do seu livramento condicional e venha a ser processado por este crime, o artigo 89 fala que o período de prova ele vai se estender até o encerramento do processo. Enquanto não tiver o trânsito em julgado deste novo processo, não se extingue o período de prova.
a pessoa continua sujeita à liberdade condicional. Qual é o inconveniente aqui? O inconveniente aqui é o seguinte: suponhamos, foi no 7º ano que ela cometeu o crime, aí ela veio a ser processada, e nós tivemos um trâmite processual, ela recorreu, nós só fomos ter sentença definitiva 5 anos depois. Faltava 1 ano para completar os 8. Então, como foi 5 anos após o cometimento do crime, nós temos aqui, ela completou 8 anos de livramento, mais 4 anos, se chegou a 12 anos de livramento, beleza? Se ao sair a decisão desse segundo processo, se ela vier a ser condenada por este segundo crime que ela cometeu, quando faltava apenas 1 ano para o livramento ser concluído, se ela vier a ser condenada neste novo processo, ela perde todo o período de livramento. E aí vamos voltar ao nosso exemplo de novo. Se ela foi condenada nesse novo processo há 4 anos, olha lá, ela tinha 8 anos de livramento para cumprir. Esses 8 anos, por causa do cometimento de um novo delito, viraram 12. Os 8, que seria 8, viraram 12 por causa do cometimento do novo delito. O livramento ele se arrastou por mais 4 anos, até o trânsito em julgado pelo cometimento do segundo crime. Então, 8 virou 12. E como ele veio a ser condenado neste segundo processo, ele perde todos esses 12 anos de período de cumprimento de livramento. Ele vai ter que cumprir os 8 mais os 4 da nova condenação. Ele vai ter que cumprir 12 anos, sem direito à obtenção de novo livramento. Por quê? Porque ele cometeu o delito no curso do livramento. Meio complicado, né, gente? Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Se até o final do livramento ele não foi revogado por qualquer dos motivos, seja porque a pessoa teve condenação, seja por descumprimento de condições, se o livramento não foi revogado, a pena está extinta. E aí, só para fechar, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 716. Ela se refere à progressão de regime, nós já estudamos progressão de regime, ela se refere à progressão de regime em caso de livramento, em caso de sentença não transitada em julgado. O que diz o 716? Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Mais uma vez, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Quando é que é possível, gente? Esse 716 aqui a gente pode transplantá-la para o livramento condicional. Nós sabemos, quando vocês forem estudar processo penal, existe um princípio em recursos que estabelece a impossibilidade da chamada reformatio impejus. O que é reformatio impejus? É reforma em prejuízo. Quando é que é proibido a reformatio impejus? É proibida a reformatio impejus quando apenas a defesa recorre. Se a defesa recorreu, se somente a defesa recorre, a sentença, a decisão de segunda instância, ela não pode aumentar a pena. A pena só pode permanecer onde está, diminuir ou a pessoa ser absolvida. Ou a pessoa é absolvida, ou a pena é diminuída, ou a pena permanece como está. A pena nunca pode subir, aumentar
em decorrência de recurso apenas da defesa. Em razão disso, por mais que, havendo recurso, suponhamos que tenha havido recurso apenas da defesa, se nós temos recurso apenas da defesa, nós não temos trânsito em julgado ainda. Se nós temos recurso, nós ainda não temos trânsito em julgado. O processo não encerrou. Por mais que o processo não tenha encerrado, existe a possibilidade, e é isso que nos diz do mesmo jeito que se admite a progressão de regime, também se admite a concessão de livramento condicional sem o trânsito em julgado. Por quê? Porque a pena não pode aumentar. Suponhamos que a pessoa tenha sido condenada, vamos lá no nosso primeiro exemplo, a pessoa foi condenada a 2 anos e meio, portanto, essa pessoa foi condenada a 30 meses. Se ela não é reincidente em crime doloso, se ela possui bons antecedentes, ela precisa cumprir apenas 1/3. A pessoa foi condenada a 30 meses. Ela recorreu buscando absolvição. Beleza? A acusação não recorreu. Se a acusação não recorreu, não tem como a pena dela aumentar. Passado, se por qualquer motivo essa pessoa inicia o cumprimento de pena dela, suponhamos que apesar dela não ter trânsito em julgado de sentença, ela incide, ela precisa estar presa cautelarmente, e essa prisão cautelar, vocês lembram que nós vimos que ela ocasiona a diminuição na contagem de pena, não é isso? Ela ocasiona a diminuição na contagem de pena. Suponhamos que a pessoa, ainda que não tenha sentença transitada em julgado com ela esteja presa. No nosso exemplo, se a pessoa já estiver presa por 1 ano, ela já pode requerer o livramento condicional, por mais que não tenha sentença transitada em julgado. Por quê? Porque a situação dela não pode piorar, porque quem recorreu foi só ela. Tranquilo? E por fim, gente, apenas para finalizar, nós temos uma situação interessante em que há a possibilidade de uma pessoa recorrer, para aumento de pena. Olha só para vocês verem. Se a pessoa pegar 1 ano e 11 meses, ela tem direito ao livramento condicional? Não tem. Ela não tem direito ao livramento condicional, porque livramento condicional, conforme está lá no primeiro dos artigos estudados, no artigo 83, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Beleza? Agora, pessoa 1 ano e 11 meses, qual é o benefício legal que tem para ela? O benefício legal que tem para ela é a suspensão condicional da pena. O benefício que tem para ela é a suspensão condicional da pena. Se ela pega 1 ano e 11 meses, ela pode ter suspensão? Pelo critério de tempo de pena, sim. Tempo de pena aplicada, sim. Porém, se essa pessoa for reincidente em crime doloso, ela não tem direito ao benefício. Se ela for reincidente em crime doloso, ela não tem direito ao benefício do livramento, da suspensão condicional da pena. Se ela não tem direito ao benefício da suspensão condicional da pena, o que resta a ela, em termos de benefício legal para cumprimento de pena, durante a execução da pena, se ela não tem direito à suspensão condicional da pena em razão de ser reincidente em crime doloso, compete a ela, é possível que ela recorra para aumentar sua pena. Ela vai recorrer pedindo 1 mesinho a mais, para quê? Para fechar 2 anos e, sendo pena de 2 anos, ela poder ter direito ao livramento condicional, desde que cumprida metade da pena. Porque se ela permanecer com 1 ano e 11 meses, sendo reincidente em crime doloso, ela não tem direito à suspensão condicional da pena e ela vai ter que cumprir toda a pena integralmente. Beleza? Algum questionamento, gente?
Algum questionamento? Não? Materinha meio chata, né? Muita conta. É um que vira e fala que ele fez, não foi... Queria fazer humanas, não era exata, não. Mas aqui é muito cálculo mesmo. Então é isso, gente. Aqui nós encerramos livramento condicional. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês, como eu já havia dito, a leitura de um julgado. Eu vou fazer a leitura de um julgado com vocês e a gente vai já informar como vai ser feito, vou dar uma ideia de como vai ser feito o nosso próximo trabalho. Beleza? Um bom dia para todo mundo e até a próxima aula.